Tudo bem, jovens? Bom dia. Vamos que vamos, hein? Hoje é o nosso quinto encontro, tá certo? E a gente vai comentar o que ficou encaminhado na semana passada, tá certo? Então eu tinha proposto uma atividade. Nessa atividade você deveria analisar os problemas a seguir. Eram 12, total de 12 problemas, e atribuir um grau de dificuldade a cada um deles. Porque nós trabalhamos, né, no encontro passado, a ideia sobre a necessidade do competidor avaliar previamente os problemas da prova para decidir quais ele vai tentar fazer, em que sequência, etc. Né? É um elemento tático importante numa competição. Aí nós vimos também uma série de elementos que podem afetar o grau de dificuldade que um problema de competição oferece. Então, agora seria a vez de você praticar um pouco isso, uma primeira atividade, um primeiro exercício, para começar a sentir o gosto aí da coisa, não é? Muito bem. Então, eu recebi as atividades, né? Como terminava às 11h30, eu dei uma atrasadinha para começar, porque eu estava tabulando os resultados, tá certo? Eu tenho aqui, então, a avaliação que cada um colocou para cada problema. A gente fala disso depois. O primeiro problema era o problema figurinhas da Copa. O problema das figurinhas envolvia você verificar quantas figurinhas carimbadas faltam para completar o álbum. Então, você tem um álbum de figurinha, são N figurinhas, tá certo? E quando você tem uma figurinha para colar naquela posição, né, você vai lá e cola. Eventualmente você vai ter figurinha repetida, tá certo? E lá nesse problema existe a figurinha carimbada, né, que são figurinhas mais difíceis de conseguir. Muito bem. Ali ele fala, as figurinhas são vendidas em envelopes fechados, de forma que o comprador não sabe quais figurinhas está comprando e pode ocorrer de comprar uma figurinha que ele já tenha colado no álbum. Isso aqui acho que todo mundo já brincou aí de colecionar figurinha. Talvez ano que vem tenha de novo, né? Copa lá no Catar. Para ajudar os usuários, a empresa responsável pela venda do álbum e das figurinhas quer criar um aplicativo que permita gerenciar facilmente as figurinhas que faltam para completar o álbum, dados o número total de espaços e figurinhas do álbum N, né? A lista das figurinhas carimbadas e uma lista das figurinhas já compradas, que pode conter figurinhas repetidas. Sua tarefa é determinar quantas figurinhas carimbadas faltam para completar o álbum. Então você vai receber inicialmente 3 valores, N, C e M.
indicando respectivamente o número de figurinhas, o número de figurinhas carimbadas e o número de figurinhas já compradas. Então, aqui neste caso de teste, por exemplo, o álbum tem 10 figurinhas, são 2 figurinhas carimbadas e você já comprou 5 figurinhas, tá certo? Aí, a segunda linha contém C, né? O C é o segundo valor, no nosso caso aqui é 2, então aqui são 2, indicando as figurinhas carimbadas do álbum. Então aqui ele está falando que a figurinha 4 e a figurinha 7 são carimbadas. As figurinhas vai da 1 até a 10, né? O N é 10, e o enunciado fala que eu tenho figurinhas de 1 até N. Então eu tenho a figurinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí a segunda linha está me falando, dessas 10 figurinhas, a figurinha número 4 e a figurinha número 7 são carimbadas. E a terceira linha tem M valores, ou seja, 5, no meu caso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. O 7, o 1, o 2, o 8 e o 3. E esses caras são as figurinhas que eu tenho. Muito bem. Então, repare que a figurinha 7, que aparece logo de cara aqui, já é uma figurinha carimbada. Então, com isso, está faltando a 4. Falta uma figurinha, a figurinha de número 4. Aí tem a figurinha, o cara tem a figurinha 1, a 2, a 8 e a 3. Então, repare que das 5 figurinhas que ele tem, uma é carimbada, como são 2 as figurinhas carimbadas do álbum, então tá faltando 1, que é justamente o que ele coloca aqui. Tá certo? Esse outro caso de teste também são 10 figurinhas, também são 2 carimbadas, tá certo? E o cidadão tem 6 figurinhas já compradas, sei lá. E aí repare que a 7 e a 4 ele tem. Então tá faltando 0 figurinhas carimbadas. E aqui o álbum tem 8 figurinhas, 4 delas são carimbadas e a pessoa tem 10 figurinhas. Repare a 3, a 1, a 5, a 3, a 1, a 7, a 1, né? Repare que tem figurinha repetida aqui. A 3 está repetida, a 1 está repetida, a 7 está repetida. Esse infeliz aqui não tem muita sorte, né? Ele já comprou mais figurinhas do que tem no álbum, tá certo? E ele conseguiu a proeza, ó. A 2 ele não tem, a 4 ele não tem, a 6 ele não tem e a 8 ele não tem. Entendeu? Então, faltam para ele 4 figurinhas carimbadas. Voltando aqui, então, o enunciado é simples, é curto e é de fácil entendimento. Por quê? Porque ele trata de um problema, de uma situação que geralmente o competidor já teve contato com essa situação na vida pessoal dele. Não é uma situação totalmente nova, inusitada. É uma situação relativamente próxima do mundo, né, da experiência, da vivência dele. Então isso facilita. Então, mesmo que o enunciado tenha algum trecho meio obscuro, mas como a pessoa já conhece essa situação da vida real, acaba ajudando a superar essas dificuldades aí que eventualmente aparecem.
Casos de teste. São 3 casos representativos. Repare que tem caso que o cara está faltando figurinha carimbada. Tem caso que ele tem todas as figurinhas carimbadas. E tem caso em que ele não tem nenhuma das figurinhas carimbadas. Então você já tem aí uma certa diversidade representativa nos casos de teste, né? Mas seria interessante talvez 2 ou 3 casos adicionais para fixar o entendimento do problema. Esses casos, tem alguns que são meio óbvios, né? Maior quantidade de figurinha possível, menor quantidade de figurinha possível, entendeu? Todas as figurinhas são carimbadas. O cara tem o álbum, não tem figurinha nenhuma. Eu não sei aqui, mas vai ter sempre pelo menos uma figurinha, né? Ó, as restrições estão falando isso aqui. Não vai poder ter todas as figurinhas carimbadas, no máximo metade. Tá falando aqui. Tá certo? E só tem figurinha válida, ó. X e Y vão estar entre 1 e N. Tá? Muito bem. Agora, um caso particularmente interessante aí para esse problema, se você parou para pensar, é o caso da pessoa ter figurinhas carimbadas repetidas. Porque é possível, ele pode ter qualquer figurinha repetida, carimbada e não carimbada, e nos casos de teste não aparece nenhuma situação onde isso ocorre. Por quê? Dependendo da sua lógica, dependendo de como se organizou ali, pode ser que você compute 2 vezes a mesma figurinha. E não pode. Quer saber quantas estão faltando. Então, dependendo de como você organiza a tua lógica, pode ser que você calcule errado. Você guarda, por exemplo, tem 8 figurinhas carimbadas. Imagine que o cara tem 3 vezes a mesma figurinha. Dependendo da lógica, ele vai, eu tenho 3 carimbadas, 8 menos 3 é 5, põe 5 na resposta. Só que ele tem que ter posto 7, por quê? Porque são 8, um total de 8 figurinhas carimbadas, e ele tem 3 carimbadas, mas 3 da mesma. Entendeu? Então falta 7. Não falta 5. Então, dependendo de como a pessoa organiza a lógica, isso pode ser um problema ou não. Então é bom ter um caso desse. Entendeu? Porque no enunciado, ó, não aparece figurinha carimbada repetida. Aí o cara também não pensa nessa possibilidade, testa com os casos que ele tem lá, deu certo, manda e deu errado. Entendeu? O que vai precisar, né? Saber. Pesquisar, porque você vai ter que montar uma listinha de figurinhas carimbadas, aqueles valores da segunda linha você vai guardar, e à medida que você for encontrando as figurinhas disponíveis, você tem que ver se ela é carimbada ou não, se ela está naquela listinha ou não. Então você precisa saber pesquisar. Peguei uma figurinha da terceira linha e tenho que verificar se ela existe na listinha da segunda linha. Ok, ó. Então, ó,
Peguei o 7 está nessa listinha. Peguei o 1, o 1 está nessa listinha. Então você vai ter que fazer alguma coisa para lidar com isso. Tá certo? Então o mínimo que você precisa é disso. Ah, eu posso também, de repente, colocar, eu recebo a lista de figurinhas carimbadas, depois eu recebo a lista de figurinhas que eu tenho, aí eu ordeno as duas, dá para fazer um monte de jogada aí. Mas você, na verdade, não precisa de muita coisa. Guarda as figurinhas carimbadas, e aí a hora que você vai lendo os valores da terceira linha, você vai vendo se é carimbado ou não, se você já contou ou não. Tá certo? Então relativamente simples. Ok? Na tabelinha aí que vocês fizeram, todo mundo deu nota 2, ou seja, é um problema fácil. Agora, veja se você pensou nessa possibilidade aí com a lógica que você propôs. Esse caso de teste, com a pessoa tendo figurinhas carimbadas repetidas, pode trazer problema para você. Tá certo? Então, eu estou comentando aqui os problemas, é lógico que eu não vou dar nota eu para o problema. Por quê? Porque a nota é para o competidor. Aqui coincidiu das 3 pessoas darem exatamente a mesma nota, o mesmo grau, atribuir o mesmo grau de dificuldade para aquele problema. Mas, como vai aparecer nos outros aqui, geralmente varia. Por quê? Porque, por exemplo, para o Joãozinho pode ser um problema fácil, mas para o Zezinho já pode não ser. Por quê? Porque o Zezinho não é o Joãozinho. Eles têm bagagens diferentes, eles têm características diferentes, etc. As dificuldades de um não são as mesmas do outro. Tá certo? Então eu não vou pôr a minha aqui porque é meio inútil, né? O que eu sugiro que você faça, à medida que eu estou comentando aqui, é você novamente atribuir uma nota, com base no que eu falei. Ah, sabendo disto, então a minha nota seria tal. Entendeu? Por quê? Porque neste primeiro momento eu não estou interessado que você faça uma avaliação perfeita, mas é um exercício. Então a minha ideia aqui é que você veja, ó, eu fiz uma primeira avaliação, eu dei essa nota, mas depois que o professor comentou, entendeu? Eu achei isso. Então, se você vê depois da explicação minha aqui, a sua nota seria igual à anterior, beleza. Agora, se mudou, entendeu? Depois é para você dar uma pensada a respeito. E, inclusive agora, a hora que eu estiver falando, não veja a nota que você deu. Inclusive, eu nem vou exibir mais aqui, para não sugestionar, né? Para não afetar esse seu novo julgamento. Mas é interessante fazer isso. Por quê? Porque ajuda a gente a perceber eventuais deslizes, né, que a gente cometeu na primeira avaliação. Ajuda a dar uma calibrada melhor ainda. Tá bom? Problema das ilhas. Os moradores das ilhas brasileiras ocidentais são assíduos jogadores do mais recente jogo online Magos e Guerreiros. Tão competitivas se tornaram as partidas de magos e guerreiros na Ibo, que é o arquipélago, né,
que a empresa criadora do jogo decidiu instalar em uma das ilhas um servidor dedicado apenas aos jogadores da IBO. Os caras ficam estudando programação, né? O pessoal fica brincando de jogar joguinho, né? Típico. Entretanto, a empresa sabe que se os jogadores acharem que o novo servidor é injusto, eles irão parar de jogar magos e guerreiros, gerando incontáveis perdas. Para avaliar se o novo servidor é justo, os jogadores vão comparar o desempenho do jogo na ilha que tem a conexão mais rápida e o desempenho na ilha que tem a conexão mais lenta com o novo servidor. Se a diferença de desempenho for muito grande, os residentes da ilha mais distante se sentirão injustiçados e abandonarão o jogo. A conexão de internet da IBO funciona através de um sistema de cabos de fibra óptica. Pares de ilhas são conectados por cabos e cada cabo toma um certo tempo, chamado de ping, para comunicar informação entre as duas partes. Quando duas ilhas se comunicam através de uma série de cabos, portanto através de ilhas intermediárias, o ping entre elas é a soma dos pings de cada cabo no caminho. A rede da IBO foi implementada por ótimos programadores e, portanto, um par de ilhas sempre se comunica através do caminho com o menor ping possível. Dada a configuração da rede da IBO e a ilha em que a empresa deseja instalar o novo servidor, determine a diferença entre os pings da ilha com o menor e maior pings até o servidor. Então, daí vem aqui, tá certo? Ó. Vamos tentar ilustrar este primeiro caso de teste. Então, vamos ver aqui, ó. Então, são 4 ilhas. Tem a ilha 1, a ilha 2, a ilha 3, a ilha 4. 4 ilhas, isso. Aí, ó, tem uma ligação da ilha 2 para a ilha 1. Com peso 5. Tem uma ligação da ilha 1 para a ilha 3. Com peso 4. Tem uma ligação da ilha 2 para a ilha 3. Com peso 6. Tem uma ligação da ilha 4 para a ilha 2. Com peso 8. Tem uma ligação da ilha 3 para a ilha 4. Com peso 12. Ok? E aqui está falando, ó, esse 1 fala onde está o servidor. Ok? Então, o servidor está aqui. No nosso caso, ó, qual que é a distância de cada ilha, a menor distância, né, até onde está o servidor, ó. Da ilha 1, a distância é 0, porque o servidor está lá. Tá certo? Da ilha 2, é 5, ó. Da ilha 3, é 4. E da ilha 4, ó, é 13.
Repare, ó. Da ilha 4 eu vou para a ilha 2, dá 8. E da ilha 2 mais 5, né? 8 mais 5, 13, para chegar na ilha 1. Aí o que ele quer saber? Seu programa deve produzir uma única linha contendo o inteiro, a diferença entre o ping da ilha com maior ping até o servidor e o da ilha com o menor ping até o servidor. Note que a ilha em que o servidor se encontra não é considerada no cálculo do menor ping. Então, ó, quem é a ilha com maior distância do servidor? É essa daqui, ó. É a ilha com maior ping. Aqui tem o menor ping é essa, porque é 0, né? Mas essa não conta. Por quê? Porque é ela que está o servidor. Então daí é a 3, ó. Entendeu? Aí quanto que dá 13 menos 4? Dá 9. Certo? Então esse é o problema das ilhas. Então aí vem um caso de teste aqui que dá 9. Esse aqui, se você fizer do jeito que eu fiz, são 6 ilhas, e o servidor está na ilha 5, né? A resposta esperada deve ser 11, né? Só tem 2 casos de teste. Bom, como não tem figura ilustrando no enunciado, fica mais complicado para o aluno entender. Poderia ter no enunciado este desenhinho aqui, ó. Entendeu? Porque esclarece mais. Mas os caras não puseram, né? Então ele fica dependendo do texto, que requer mais atenção. Tem só 2 casos de teste. Então, geralmente são casos mais gerais. Agora, se você olhar, eu posso ter até 1000 ilhas. E você já viu aqui, ó, informações sobre a pontuação para um conjunto de casos de testes valendo 30 pontos, vai ter no máximo 100 ilhas e no máximo 1000 cabos. Por quê? Porque o cabo pode chegar em 100 mil. Certo? Então aqui nós já, gatos escaldados do problema do arco e flecha, a gente já sabe, ó, aqui não é qualquer algoritmo bobão que vai passar. Seria muito trabalhoso gerar um caso válido durante a prova que pegasse um N máximo e um M máximo. Seria muito trabalhoso, entendeu? Mas você já tem que ligar o desconfiômetro aí, ó. Tá certo? Conhecimentos requeridos. Esse é um problema que, para passar, você precisa modelar um grafo. Isso aqui é um grafo, ó. Uma combinação de vértices, que são as bolinhas, e arestas, que são as ligações. E no caso, um grafo ponderado, ou seja, ele tem peso nas arestas. Tá certo? E como é que você acha a menor distância entre 2 vértices num grafo?
né, que tem peso nas arestas aí no caso. Você tem algoritmos especiais para fazer isso. Um deles é o algoritmo de Dijkstra, tá? Então repare que nós estamos naquela situação onde casos de teste podem ser muito grandes, então há uma demanda por algoritmos, por soluções eficientes e não apenas eficazes, e você tem que dar um jeito aí de modelar como um grafo e calcular essa distância. Então, se você já viu grafos, se você conhece o algoritmo de Dijkstra, isso aí vai estar num certo nível de dificuldade. Se você não tem noção nenhuma de grafos e nunca viu falar desse tal de Dijkstra, né, aí o negócio já subiu, entendeu? O problema subiu no telhado, né? Tá certo? Então ele tem potencial para tempo limite excedido. Então você deve considerar isso na hora de avaliar. Eu, pessoalmente, eu conheço grafos, o Dijkstra, né? Mas eu, na hora, se eu fosse competir e tivesse esse problema, eu resolveria esse problema, mas não seria o primeiro. Entendeu? Não seria o primeiro. A menos que a prova tivesse osso e o mais fácil fosse esse. Daí tudo bem. Aí eu já. Tá certo? Então aqui você tem que ver esses sinais. Então você não deve dar para este problema a mesma nota, o mesmo grau de dificuldade que o problema anterior das figurinhas. Porque eles têm características significativamente diferentes. Ok? Tá. Piso da escola. Vamos ver se tem algum comentário, né? Vai que, né? Bom dia. Ó, tá gravando, né? Você já viu isso, né? Ok? Muito bem. Então, vou deixar aqui no. Então, ilhas. Piso da escola. O colégio pretende trocar o piso de uma sala de aula e a diretora aproveitou a oportunidade para passar uma tarefa aos alunos. A sala tem o formato de um retângulo de largura L metros e comprimento C metros, onde L e C são números inteiros. Então a medida dá certinho, né? 5 metros, 4 metros, 8 metros, né? Não vai acontecer de dar 5 metros e 25 centímetros, não. Uma quantidade de metros inteira, né? A diretora precisa comprar lajotas de cerâmica para cobrir todo o piso da sala. Seria fácil calcular quantas lajotas seriam necessárias se cada lajota fosse um quadrado de 1 metro de lado. O problema é que a lajota que a diretora quer comprar é um quadrado que possui 1 metro de diagonal. Tá certo? Então a distância, né? Ó, essa distância de um bico até o outro, né? Atravessando a lajota, que era 1 metro. Então os lados são menores do que isso. Quanto não interessa. Eu vou repetir. Então o problema é que a lajota que a diretora quer comprar é um quadrado que possui 1 metro de diagonal, não de lado. Além disso, ela quer preencher o piso da sala com as diagonais das lajotas alinhadas aos lados da sala, como na figura, graças a Deus que ela quer fazer assim. Isso simplifica o nosso problema, tá certo? Se ela quisesse colocar a lajota com esse lado alinhado aqui, daí seria um problema de matemática, trigonometria no caso. Você teria que calcular o lado da, da lajota. Aí você só tem a diagonal, você precisaria calcular o lado.
Não é isso. A loja vai fornecer lajotas do tipo 1, que são esse tipo aqui, que é a lajota inteira, do tipo 2, que corresponde à metade, ó. Então, esse biquinho, cortadas ao longo da diagonal, e lajotas do tipo 3, que corresponde à metade do tipo 2. A tipo 3 é isso, né? Pegou uma lajota do tipo 2 e cortou no meio aqui, né? Tá certo? Bom, então tem lajota do tipo 1, lajota do tipo 2, lajota do tipo 3. Aqui ele está dando um exemplo, ó, a sala tem 5 metros neste sentido e 3 metros neste sentido. Está muito claro que sempre serão necessárias 4 lajotas do tipo 3. Por quê? Para fazer os cantos, né? 1, 2, 3, 4. Se é retangular, tem 4 cantos, certo? A tarefa que a diretora passou para os alunos é calcular o número de lajotas dos tipos 1 e 2 que serão necessários. Na figura para L, 3 e C, 5, foram necessárias 23 lajotas do tipo 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai contando aqui, vai dar 23. E 12 do tipo 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Então, se o L é 3 e o C é 5, a resposta vai ser 23 do tipo 1 e 12 do tipo 2. A questão é que vai variar o L e o C, né? Se o programa precisa computar, dados os valores L e C, ou seja, as medidas da sala, a quantidade de lajotas do tipo 1 e do tipo 2 necessárias. Tá certo? Então, você vai precisar visualizar, tá? Então, nós já sabemos que sempre serão tipo 3, 4, não é? Então, isso não interessa para nós. Aqui, tipo 2, né? Então, vai estar aqui. Aqui. Opa! Aqui não, né? Aqui é tipo 3. Tá certo? Eu vou marcar o tipo 3 aqui porque ele não interessa para nós. E o que sobrou é tipo 1, né? Então, às vezes, fazer isso que eu fiz aqui já ajuda. Eu reforço visualmente o apelo da figura para diminuir a chance de eu cometer erros, né, por algum tipo de desatenção ou de confusão. Ok? Ó, o enunciado, para alguns alunos, pela minha experiência, às vezes é confuso. Tem aluno que enrosca com algum detalhezinho desse enunciado, tá? Pode ser que não seja o seu caso, mas tem gente que não entende direito e é problema com o enunciado, tá certo? Mesmo ele tendo figuras. Essa figura
ela é bem útil. Ó, é o primeiro caso de teste, ó. Tá vendo aqui? 3, 5. 23, tipo 1, 12, tipo 2. É, ó. Imprima duas linhas na saída. A primeira deve conter o inteiro representando o número de lajotas do tipo 1 necessárias, 23 nesse caso aqui. A segunda deve conter o inteiro indicando o número de lajotas do tipo 2, 12. Entendeu? Agora, só são dois casos de teste, não é? O outro caso de teste vem aqui e é o menor L e o menor C possíveis, que é um bom caso de teste. É um caso extremo, é um caso válido e extremo. Nesse caso, ó, a sala tem exatamente 1 metro, então é lógico que é um caso, né, meio forçado, né? Tem 1 por 1. Então o que que você faz? Uma lajota, ela cabe na diagonal aqui certinho, ó. Por quê? Porque, ó, cara, ficou chique, hein? Porque essa medida aqui, ó, é 1 metro, que é justamente a largura. Então, daí, nesse caso, ó, aqui é tipo 3, aqui é tipo 3, aqui é tipo 3, aqui é tipo 3, ou seja, 4 do tipo 3, como sempre, tá certo? E o que sobrou é uma lajota do tipo 1. Então, repare que não teve verdinho, não precisei de nenhum verdinho, que seria a minha lajota do tipo 2. Certo? Então, ó, esse é um caso bom, porque ele pega uma situação extrema, tá? Mas seria bom que tivessem mais algum caso pronto ali. Não tem. Então você vai ter que se virar, tá certo? Então esse problema, ele não tem assim, ele não requer um conhecimento prévio específico. Você vai ter que achar um jeito de resolver. Você vai ter que dar os seus pulos ali. Não tem que nem o problema anterior, tem um algoritmo Dijkstra, por exemplo. Não, esse aqui não tem nada específico para ele. Então você vai ter que achar um jeito. E aí você vai perceber que ele vai poder ser resolvido de duas maneiras. Você pode deduzir uma fórmula que atende a esse enunciado, uma formulinha que, dados um valor de L e um valor de C, você põe os valores ali e ela vai dizer para você quanto de cada tipo. Ou você pode fingir que você é o pedreiro. Ó, preenchi a primeira linha, precisei de um 3, daí eu não sei quantos, tipo 2. Aí um 3 lá no final. Aí agora, estou na segunda fileira aqui, quantos que eu preciso, de que tipo? E assim por diante. A gente fala que é por simulação, entendeu? Então tem duas possibilidades. Eu vou voltar a falar deste problema no nosso próximo encontro, que vai ser justamente sobre essa questão de simulação e forma. Tá certo? Então a gente fala problema assim, a gente fala que é um problema ad hoc, a solução ad hoc. Ou seja, é uma solução específica que vai ser bolada na hora, não tem nenhum algoritmo previamente definido que resolve esse cara. É um algoritmo, uma lógica que você vai construir na hora, ad hoc. Tá certo? Então esse é o piso da escola. Então é bom você construir mais uns 2 ou 3 casos de teste, até para você poder avaliar
se a sua solução vai funcionar ou não. Ok? Para você deduzir a fórmula é bom, mais uns 2 ou 3 casos. Então você tem que desenhar, entendeu? No papel, né? Olha, aqui é o meu L, aqui é o meu C, aqui imagine que aqui, sei lá, é 8, aqui imagine que aqui é, sei lá, 8 de novo, é um tamanho legal, né? E aí, como é que ficaria? Você tem que rabiscar, entendeu? Você tem que rabiscar. Então, atribua uma nota novamente para esse problema, né? Como a gente combinou no começo. Elevador. Esse foi o problema do piso na escola. Elevador. Uma fábrica instalou um elevador composto de 2 cabines, ligadas por uma roldana, como na figura. Então tá aqui, isso aqui é uma cabine, tá certo? Vamos por lá já. Então, ó, isso aqui é uma cabine e isso aqui é outra cabine. Duas cabines ligadas por uma roldana. Isto aqui é a famosa roldana. Quando uma cabine sobe, a outra desce. Essa aqui está descendo, essa aqui está subindo. Então imagine que a roldana vira, então esse cara desce e esse aqui sobe. Repare que, ó, o cabo, ó, tem um cabo, essa linha tracejada aqui, né? Tá vendo? Essa linha tracejada, ó. Repare que ele dá certinho, ó. Aqui é, vamos chamar de térreo, certo? E aqui, piso 1, né? Tá certo? Ah, ele chama de andares, é diferente, então, vai. Então, vamos dar o nome certo aqui, vai, ó. Aqui é primeiro andar. E aqui é o segundo andar. Tá certo? Isso aqui, né? Então, repare que o comprimento aqui dá certinho, ó, para colocar essa cabine, ó, no segundo andar e a outra cabine no primeiro. A hora que essa roldana girar, né? O que vai acontecer? Ela vai girar o suficiente, essa coisa vai alcançar aqui embaixo, e aí a hora que esse quadrado aqui, essa cabine estiver aqui embaixo, essa daqui vai estar bem aqui, ó, pelo comprimento da cordinha ali do cabo, né? No primeiro andar da fábrica, ou seja, aqui embaixo, existem algumas caixas de pesos diversos. E o peso está marcado aqui, ó. Essa caixa aqui tem peso 15, essa caixa aqui tem peso 4 e essa caixa tem peso 10.
e precisamos levar todas as caixas para o segundo andar, usando o elevador. Apenas uma caixa pode ser colocada por vez dentro de uma cabine. Então, nunca vai poder colocar duas, tá certo? Além disso, existe uma restrição de segurança importante. Repare que esta cabine subir implica na outra cabine descer. Entendeu? Vamos chamar aqui, ó, esta cabine de cabine A e essa aqui de cabine B. Se para a cabine A subir, a cabine B tem que descer e vice-versa, pela estrutura do nosso sistema de elevador. Se a cabine A está subindo, ela está subindo com uma caixa, nunca com duas. Tá? Então vamos repetir aqui, ó. Além disso, existe uma restrição de segurança importante. Durante uma viagem de elevador, a diferença de peso entre as cabines pode ser no máximo de 8 unidades. Então esse 8 aí é um número mágico do problema. É dado que a diferença de um para o outro não pode ser maior do que 8. Pode ser aqui um peso, aqui outro peso e a diferença é 0, pode. Pode ser 1, pode. Pode ser 2, pode. Pode ser 3, pode. Mas pode ser 8, pode. Pode ser 9, 9 não pode. Por que não? É uma regra, é uma restrição, limitação de segurança. De forma mais, de forma mais rigorosa, P menos Q menor ou igual a 8, onde P é o peso da cabine mais pesada e Q é o peso da cabine mais leve. O gerente da fábrica não está preocupado com o número de viagens que o elevador vai fazer. Ele apenas precisa saber se é possível ou não levar todas as caixas para o segundo andar. No exemplo da figura, podemos levar todas as 3 caixas usando a seguinte sequência de 6 viagens. Ó. Sobe a caixa com peso 4. No que sobe a com 4, desce a com 0, porque essa aqui desce vazia. Bom, 4 menos 0, beleza. Dá 4, 4 é menor ou igual a 8. Aí, ó, sobe a caixa de peso 10 e desce a de peso 4. Beleza. 10 menos 4 dá 6. 6 é menor ou igual a 8. Pode. Então a caixa de peso 10 foi lá para cima. Sobe a caixa de peso 15, desce a caixa de peso 10. Então o que aconteceu? 15 menos 10, 5. 5 é menor ou igual a 8. Beleza. Então, com isso, eu consegui, ó, com essa sequência de movimentos, eu consegui botar a caixa mais pesada lá em cima. Agora ela não desce mais. Já está lá. Agora, o que eu faço? Vamos subir a caixa de peso 10. Sobe a caixa de peso 4, a outra cabine desce vazia. 4 de diferença. Sobe a caixa de peso 10, desce a caixa de peso 4. 6 de diferença. Beleza. Então a caixa mais pesada que tinha restado, que era a de peso 10 agora, porque a 15 já estava lá em cima, a caixa 10 agora eu joguei lá para cima, agora ela não desce mais. Tá certo? A caixa de peso 4 está aqui embaixo, a de peso 15 e a de peso 10 estão lá em cima. Agora eu subo a de peso 4. Resolveu. Então, é possível, não é? Dados os pesos de N caixas no primeiro andar, você vai assumir que o segundo andar não tem caixa nenhuma, está implícito aqui. Seu programa deve determinar se é possível ou não levar todas as N caixas para o segundo andar.
Muito bem. Então, ó, o problema do elevador vai ter gente que é meio enrolado, tá? Não entende muito bem a ideia. Tem uma figura que pode facilitar o entendimento, graças a Deus, né? Caso de teste. Tem 4 casos no enunciado e esses 4 casos são bons casos, tá? São bons casos. Você vai precisar saber ordenação de vetores para esse caso. Por quê? Porque você simular é inviável para esse problema. Ficar tentando achar, entendeu? Você vai ter que ter um raciocínio meio Torres de Hanoi, que faz uma sequência de movimentos para levar a caixa mais pesada lá para cima. Depois uma outra sequência para levar a próxima caixa mais pesada lá para cima, não é? Só que você fazer isso demora muito a execução. Não lembro aqui, mas a quantidade é 10.000 caixas, né? Agora, o barato é você fazer o seguinte: você recebe os pesos das caixas, tá vendo? Olha, tem casos que dá, 2 casos que dá e 2 casos que não dá. E você tem que sacar um negócio, e aí essa sacada que ela é difícil. Vamos imaginar 2 casos aqui, vai, ó. Um que dá e outro que não dá. Vamos colocar esses valores em ordem, ó. Aqui, em ordem crescente. Seria, ó, 4, 10, 15. Tá certo? Botei em ordem crescente. Não estava em ordem crescente. Estava numa ordem qualquer. Aí, ó, qual é a diferença daqui para cá, ó? 6. Qual é a diferença daqui para cá? 5. Então, todas as diferenças, quando você põe em ordem, são menores do que o número mágico. Menores ou iguais. Então, essa é a situação quando você vai escrever sim. Agora, vamos pensar aqui neste caso, ó. O menor valor é 2. O próximo, né? Então, o 2 já foi. O próximo é o 6. Daí, é o 15? É o 15, ó. Daí, o 20. Daí, o 25. Aí você tem o 35, 2 vezes, 2 caixas com peso 35 e uma caixa com peso 40. Então, ó, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó. A diferença aqui, ó, é 5. A diferença aqui é 0. A diferença aqui é 4. A diferença aqui, ó, 9, né? 9, 6, 15. Ó, aqui já deu um problema. Aqui é 5. Aqui é 5 e aqui é 10. Entendeu? Ó, eu tenho pelo menos um caso, no caso, na verdade, eu tenho 2, em que a diferença entre uma caixa e a próxima de peso mais, né, é maior do que o meu número mágico. Entendeu? Daí você escreve N ali. Mas isso não é muito evidente. Então você tem que receber os pesos das caixas, ordenar e aí vir procurando. Se você procurar todo mundo, a diferença de um cara para o próximo nunca é maior do que o número mágico, beleza. O primeiro caso que você encontrar que já viola, né, isso aí, você já para e fala que não.
Só na hora que você chegar no fim mesmo que você fala, que não encontrou nenhum caso, você vai lá e fala assim. Entendeu? Então, então é isso que quer dizer aqui. Você precisa conhecer a ordenação de vetor. Bom, o mais difícil aí, na verdade, é sacar isso. É um insight. Pô, entendeu? É um insight. E aí, implementar a ordenação. Você sabe ordenar? Você conhece algum jeito de ordenar? Entendeu? Esse que é o lance. Você conhece um algoritmo? Nesse caso aí, 10.000, nem precisa ser um algoritmo muito eficiente. Se fosse 100.000, precisaria. Entendeu? Tudo bem. Problema da fuga. Problema da fuga. Então, esse foi o do elevador. Problema da fuga. Os irmãos Violet Klaus estão fugindo pelas suas vidas de Conde Olaf, que corre atrás deles dentro de um prédio abandonado. Violet Klaus acabam de entrar em uma sala retangular de largura N e comprimento M, dividida em N sobre M células IJ, de área 1, ou seja, cada célula tem área 1. Em algumas células dessa sala existem armários. Toda célula IJ, onde I e J são pares, contém um armário. A sala tem uma entrada na célula IE, YE e uma saída na célula IS, YS, que fica em posições diferentes nas bordas da sala. A entrada e a saída nunca são adjacentes a um armário. A figura a seguir mostra uma possível configuração da sala, onde n igual a m igual a 7, ou seja, n tem 7 e m tem 7, né? Uma sala quadrada, tá certo? Não precisa ser quadrada, tá implícito aqui. A entrada fica na posição 3, 7, essa estrelinha, e a saída fica na posição 5, 1, aqui, marcada com um círculo. Os armários estão indicados em quadrados cinzas. Tá certo? Beleza. Para atrasar Conde Olaf, que os está perseguindo e entrará na sala em alguns momentos, os irmãos decidiram derrubar armários da sala, de forma a aumentar o tamanho do percurso necessário para ir da entrada até a saída. As células ocupadas por armários caídos ou em pé não podem ser percorridas, ou seja, se o armário tombou, você não tem como atravessar, você tem que contornar. Um armário pode ser derrubado em qualquer uma das direções paralelas ao lado, ou seja, esse armário, por exemplo, pode cair para lá, pode cair para cá, pode cair para cá ou pode cair para cá. Ele tem você tem 4 lados para onde você pode derrubar o armário, se você decidir derrubar, ok? E aí você tem que fazer o caminho mais comprido possível. Para este caso que foi dado aqui, tá vendo? A solução seria, ó, derrubou o armário que estava aqui para cá. Então o cara já não pode ir para lá. Aí agora, ó, pegou o armário que estava aqui e derrubou ele para cá. Pegou o armário que estava aqui e derrubou ele para cá. Então, ó, formou um corredor. O cara teve que descer o corredor até o fim. Entendeu? Aí, ó, o armário que estava aqui, ele derrubou para cá. Então ele bloqueou aqui. Então o cara vai ter que ir para lá agora. E aí ele foi derrubando para fazer o cara ir até o outro lado. Entendeu? Aí aqui o armário que estava nesse caso, ele jogou para cá. Entendeu? Então agora o cara tem que ir até o fim aqui. Daí vem, daí vai, daí vem, daí vai, daí vem. Entendeu? Aí você conta quantas células tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Que é esse número aqui.
Então, ó, o primeiro caso de teste, ó, é esse que ele está falando, ó, 7 por 7. A entrada está na coordenada 3,7, a saída está na 5,1. Para essa configuração, com os armários sempre nas intersecções pares, né? A saída é 29. Ok? Muito bem. Então, esse caso aqui. O enunciado é simples, mas ele é extenso. Tá? Não é tão simples assim, porque tem um certo formalismo ali que costuma dar preguiça, né, no competidor. Né? Vamos dizer, não vamos. Então vai se iludir aqui, né? Tá certo? Mas aquelas duas figurinhas salva a lavoura ali, né? Aquelas duas figurinhas, como é que era a sala originalmente. E a solução correta realmente ajuda bastante. E você só tem 2 casos de teste, que eu saiba. É só 2, ó. Certo? Mas a sala, o tamanho máximo é 11, então a maior sala é 11 por 11, ok? Você até tem um caso 11 por 11. Mas tem uma dificuldade em particular nesse problema, que é essa. Você bola um caso novo, é fácil. Mas achar a melhor solução é muito difícil. É muito difícil. Quer ver? Tenta ir para o segundo caso de teste. Desenha ele no papel, entendeu? Desenha a caneta com os quadradinhos onde estão os armários, a caneta, e depois a lápis vai tentando derrubar e ver aí as soluções. Tenta lá. Aí você vai ver que tem que dar 69, parece, né? Ó. Olha lá, 69. Tente. Você vai ver que é difícil, cara, você achar uma solução ali. Então, esse é um problema que é fácil de gerar um caso de teste válido, mas é difícil de achar uma solução na mão. Entendeu? Você vai precisar trabalhar com array, né? Porque é um arranjo bidimensional e uma estratégia aí para achar essa solução, que não é fácil. Tá certo? Muito bem. Então esse problema aí ó, é complicado. É complicado de saída já para você bolar bons casos de teste. É às cegas e você tem essa dificuldade de bolar casos de teste. Entendeu? Então, dependendo aí, maior caminho em grafos. Já é um negócio, entendeu? Game 10, né? Game 10. Põe lá a nota pro problema da fuga, certo? No princípio dos anos 1980, ou seja, pré-história para vocês, né? Surgiram nos colégios os primeiros relógios de pulso digitais com joguinhos. Era uma febre entre os alunos e quem tinha né? Quem tinha um relógio digital com joguinho era muito popular na hora do recreio. É lógico que eu não tinha, né? Um celular um relógio digital
com joguinho. Os joguinhos eram bem simples, mas muito legais. Um dos primeiros era o Game 10, né? O Game 10, no qual você controlava um avião que aparecia na parte direita do visor. Aqui já tem uma, acredite se quiser, você não vai acreditar, mas eu vou falar, mas você pode ser que você não acredite, mas trago verdades. Não sei se você está preparado para isso, hein? Esquerda é aqui, direita é aqui. Isso é uma dificuldade, cara. Tem nego atrapalhado que erra isso. Daí não entende enunciado. Bom, então isso aqui, ó, repare, é o que ele chama um avião. Que aparecia na parte direita do visor. Nós já sabemos que a direita é para cá. Na parte esquerda aparecia um disco voador, né? Então isso aqui é um disco voador. Na parte esquerda aparecia um disco voador em qualquer uma das três posições, aleatoriamente, e lançava um míssil. O objetivo do jogador era movimentar o avião verticalmente, ou seja, né, nesse sentido, né, não dá para vir da direita para a esquerda, é para cima e para baixo, para que ficasse na frente do disco voador, ou seja, na mesma linha horizontal do lado direito, e atirar para interceptar o míssil antes que esse atingisse o avião. Né? Então, como o movimento do avião era feito com apenas um botão, só dava para movimentar em um sentido. Ao apertar o botão sucessivas vezes, o avião se movia na sequência de posições do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 1, né? De novo, ó. 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 1, do 1 para o 2, ó, né? Veja que na situação da figura, o jogador deveria apertar o botão apenas uma vez. O avião está aqui, o disco voador está aqui embaixo. Se ele der um toque, o avião cai aqui. Né? Então ele já alinhou com o disco voador. Então daí ele poder, se assume que daí ele vai atirar. Né? Conseguir atirar e interceptar o míssil. Neste problema, vamos considerar que existem N posições, então não é só 3. Dado o número de posições N, a posição D na qual o disco voador está, aqui no caso o N seria 3 e o D seria 2. E a posição A seria 1, que é onde está o avião. Seu programa deve computar o número mínimo de vezes que o jogador precisa apertar o botão para movimentar o avião até a mesma posição do disco voador e poder atirar. Entrada contém o inteiro N, o número de posições. A segunda linha contém o inteiro D, a posição do disco voador. A terceira linha contém o inteiro A, a posição do avião, né? Ó. Então, ó, neste caso aqui, ó, o N é 3, o D é 2, que é onde está o disco voador, e o A é 1, que é onde está o avião. 3, 2, 1, que é justamente o primeiro caso de teste aqui. Tá certo? O N pode ir até 100, é no mínimo 3 e no máximo 100, tá certo?
E as posições do disco e do avião qualquer uma válida dentro desses N's aí. Ele já pode, inclusive, estar na mesma linha. Daí, nesse caso, é zero. Tá certo? Então, ó, tem 2 casos de teste só. Texto simples com ilustração, né? Tirando o neguinho que não entende esquerda e direita, né? Se você não entender logo de primeira, mas na segunda você entende aquilo ali. Só tem 2 casos de teste no enunciado e não tem, por exemplo, esse caso que eu falei, ó. E se eles já estiverem na mesma posição? De novo, dependendo de como o cara está pensando a lógica dele, pode ser que num caso desse acabe dando alguma confusão, porque depende do momento em que ele inicializa variáveis, ele testa algumas coisas ali, entendeu? Lógica mal feita acaba falhando justamente nesses casos mais extremos, não é? Nice. E esse problema também, você pode fazer a simulação com loopings, até igualar os valores, ou você pode deduzir uma formulinha que resolve, ok? Então você tem aí o problema GameDex. Muito bem. Ok? Problema, agora o nosso tempo já está estourado, né? Praticamente. Eu vou comentar rapidamente agora, sem tanta... Problema da sequência, né? Ele, de alguma maneira, usa uma notação matemática lá que pode embaçar a vida de alguém. Principalmente aquele aluno que tem um certo bloqueio, uma certa preguiça, uma certa dificuldade em interpretar aquela anotação, aquele formalismo, né? Tá? Você deve prever casos de teste maiores, certo? Ó. E esse problema, ele vai requerer uma técnica específica para certos tipos de problema que a gente chama de programação dinâmica, senão você cai no tempo limite excedido. Então, na programação dinâmica, você calcula alguns resultados e deixa ele guardado, porque quando você precisar de novo desse resultado, você já tem ele computado, você não precisa calcular ele de novo. Tá? Só que tem uma série de elaborações aí para você conseguir bolar uma solução em programação dinâmica. Então, é um problema que não é assim, não é tão simples. Esse é daqueles, né? Se você já conhece programação dinâmica, não é? Eu não sei aqui se ele, deixa eu ver aqui, ele dá pontuação parcial? Dá, tá vendo? Então, uma solução bobinha provavelmente vai dar 15 pontos para você, se ela estiver correta. Uma solução um pouquinho melhorada, 30. Né? Mas o 100 pontos mesmo, né? Tem que saber essa tal da programação dinâmica aí. Então, não é um problema nível 0, nível 1. Tá? A menos que você seja o mago da programação dinâmica, tá certo? Aldes, né? Também o texto é simples, mas entender, né, o enredo, alguns aí vão sofrer um pouco, né? Poucos casos de teste e o problema dos baldes, você vai encontrar, olha lá, informação de pontuação também, tá certo? Você tem aí uma possibilidade de tempo limite. Então, soluções mais ingênuas, né? Mais bobinhas, vão resolver casos pequenos, quando bem construídas, entendeu? Você vai precisar de soluções mais sofisticadas um pouco, tá certo?
Bolas, né? Também, problema, tem gente que enrosca aí, apesar do entender o que tem que fazer. 2 casos pequenos, né? E o problema ali é quando que eu respondo sim. É um problema de vetores, né? De implementação sobre vetores, mas quando que eu tenho que responder sim nesse problema? Né? 5, né? Tem uma matemática envolvida, os casos de teste são bons, tá certo? Agora, você tem que fazer acertar o arranjo lá e entender, e identificar o critério para fazer isso. E identificar esse critério é uma dificuldade. Maximin, enunciado grande, né? Objetivo, tal, complicado. Bolar caso de teste, certo? E ele tem potencial para dar tempo limite excedido também. Muro. Você tem que pensar esse problema de uma maneira mais abstrata um pouco, tá? Tem uma série de possibilidades que você tem que prever ali. Não é tão simples assim, tá? E, na verdade, você tem uma série de cascas de banana nele, entendeu? Porque, no fundo, você vai esbarrar na análise combinatória, o tamanho de números pode ser muito grande por causa das fórmulas, vai aparecer fatorial lá, entendeu? Aí, para você poder lidar com isso, tem um lance chamado aritmética modular, para você poder acomodar o trabalho com números que podem ser muito grandes também, intermediários. Então, é um problema que tem aí várias e várias dificuldades. Tá certo? Muito bem. Então, ó, reconsidere aí as notas que você deu, tá certo? Que na semana que vem eu vou perguntar logo no começo. Semana que vem tem, né, o nosso 6º encontro. Eu vou disponibilizar no Teams, agora, a hora que eu encerrar, eu vou disponibilizar o. Só ver, só confirmar. Ainda bem que eu estou gravando. Nossa Senhora. Eu vou disponibilizar no roteiro, mas vou subir já já. Vai ter link para alguns vídeos no YouTube, onde o cara comenta alguns desses programas, a solução, tá? Então, ó, tem pro problema Game 10, piso da escola, figurinha da Copa, pesos e elevador, fuga, sequência e 5. Esses vídeos não fui eu que fiz, é os caras lá do NEPS, tá certo? Fizeram um bom trabalho ali, tá? E os links estão aqui. Então, ainda bem, né? Porque o sequência, por exemplo, e o 5 eu passei meio batidão, né? O fuga eu ainda falei um pouco, né? Mas ele comenta a solução, tá? E aí, de repente, quem tiver mais interessado aí pode dar uma olhadinha, que sempre é bom, tá? Então eu vou subir isso aqui já já. Então eu sugiro agora, ó, que você, com base no que você viu, refaça as notinhas e anota num papel, tá? Ou se quiser, manda por e-mail para mim, ou põe como mensagem aí no chat mesmo. Porque é interessante a gente ver depois o que mudou, tá? Ah, não, vou fazer o seguinte, vai. Eu vou recolocar a tarefa lá e você marca lá. Pronto, tá resolvido, tá? Só para título de curiosidade mesmo. Se não mudou, você repete a nota lá, tá? E eu sugiro para você praticar, ó, você pegar a prova da fase 1 do nível júnior, ó, desses 2 anos, eu vou subir esses caras no Teams também. Ó, nível júnior, programação nível júnior,
fase 1, 2014 e 2015. Tá? No caso, eu vou deixar aqui no Teams. Se você não acompanha pelo YouTube, procura lá no Pratique, que tem, né? No site da UBI mesmo, tem lá, tá certo? E tenta fazer, para você praticar, entendeu? Olha os problemas e tenta dar uma nota de 1 a 5 para cada um, entendeu? Para você praticar mesmo, tá certo? Muito bem. É isso aí. Vou baixar aqui o meu controle de presença para certificados, tá certo? E vou encerrar então, tá? Semana que vem, ó, semana que vem é recesso escolar, tá? Mas porque é Dória, né? Aquela semana lá que ele tinha marcado, mas eu vou fazer a gravação da aula do mesmo jeito. Então vai ter a aula no mesmo horário, tá certo? É lógico que você pode não estar disponível, mas eu vou dar a aula do mesmo jeito, vou gravar, vou subir, então estou marcado até lá, tá bom? Então é isso. Estou encerrando aqui. Abração. Tchau.